sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Nesse episódio, continuamos aqui com o nosso querido ex-secretário de Cultura e eterno, cujo legado vai ficar por muitas gerações, Robério Braga. Nós falávamos a respeito do que era a infância em Manaus, na sua época de menino, na minha época de menina. A impressão que eu tinha é que essa questão do empobrecimento, da cidade ter dificuldades econômicas, nos aproximava, fazendo que não houvesse diferença entre as classes sociais. Todos brincavam das mesmas brincadeiras nos mesmos espaços públicos. Isso é uma coisa da minha cabeça ou isso é uma realidade? Eu diria que é mais ou menos isso. Não era com muito rigor que isso acontecia, mas isso era frequente. Nós estudávamos nos mesmos colégios. Sim. Instituto de Educação, Colégio Estadual, Dom Bosco. Todos. Outros no Colégio Brasileiro. Patronato, Auxiliadora, Doroteia. E eu ainda ouso dizer que estudava em colégio religioso, que estudava-se em colégio religioso por fé, não por necessidade de um ensino melhor. Sim, né? Porque os melhores ensinos estavam nos colégios públicos, Instituto de Educação e Colégio Estadual. Sim, todos. Eram os melhores professores. Tanto que você, para estudar no Instituto, eu tive que fazer... Acabei o 5º ano primário, tive que fazer exame de admissão para poder entrar no Instituto de Educação. Tive que fazer provas. Sim. Português, matemática, geografia, história, ciências, para poder ingressar na primeira série do Instituto de Educação. Então, nós convivíamos, o Mário Sabá, filho do Isaac, o homem mais rico da cidade na época. Sim. Estudava no Instituto de Educação. E falando... Né? O Luiz Tadros, meu amigo querido, teu tio, que hoje está no céu. Estudava no Colégio Estadual. Sim. Mário Reinaldo. Todos lá de casa Zé Roberto estudava no Colégio Brasileiro. Todos estudaram no colégio estadual e a minha mãe só estudou no colégio Santa Doroteia. Uma questão religiosa mesmo. Sim. Mas o normal seria estudar no Instituto de Educação. E no colégio estadual. Onde até hoje é um ponto de encontro, lembrando, falando em colégio estadual ou Instituto de Educação e falando na família Sabá. Eu me recordo aqui da Praça Antônio Bittencourt, conhecida como Praça do Congresso, que na minha infância era o local de encontro de toda a criançada. O pessoal do Colégio Estadual subia para a praça, as meninas do Instituto de Educação enrolavam o cós da saia para subir 2 dedos no joelho. Exatamente! E desciam para a praça para tomar sorvete, para conversar, para fazer hora para esperar, para ver a professora Rita Calderaro chegar no seu carmanguia, estacionar 1h da tarde, impreterivelmente no mesmo lugar, com a sua elegância, com a sua educação maravilhosa. E outras professoras maravilhosas do Instituto de Educação. E o final de tarde era um encontro de várias tribos, né? Na minha infância tinha a tribo ali do Joaquim Marinho, que se encontrava na loja de discos, que ficava debaixo do Maximino Correia, chamava Ponto, né? Sim. Tinha a tribo dos ainda remanescentes do movimento hippie, que ainda insistiam em ficar por ali. Tinha a turma que frequentava o Pinguim. E tínhamos nós que pedalávamos a nossa bicicleta Harley de fitinhas da época. Então eu acho que estava todo mundo muito integrado naquele ambiente, né? Até mesmo o tamanho da cidade facilitava essa integração, essa aproximação. Sim. Né? E também não havia, não só o tamanho da cidade, mas também não havia esse número tão grande de pessoas que não coubessem numa praça, né? Sim. Porque a população era pequena e a população... E os interesses da juventude se aproximavam muito uma das outras, um no grupo do outro. Não, e eu me recordo que mães que moravam em bairros que a gente considerava distantes na época, como Japim, Educandos, traziam os filhos para estudarem no Sarmento Pessoa, no
Instituto de Educação, no Benjamin Constant, e aí todo mundo convivia naquele ambiente. Então, tinha crianças realmente pobres, às vezes também gente que vinha da Alvorada, que eu me recordo como a maior aventura da minha infância, ter ido num domingo com a minha babá de ônibus visitar a Alvorada, né? Que eu conheci uma Manaus sem calçamento, uma Manaus de crianças brincando com pintinhos, com galinhas, com porquinhos. E foi, assim, uma grande aventura. Hoje a gente pensar que pegar um ônibus para ir para Alvorada é bem aqui, né? E na época era uma aventura, quer dizer, era um passeio, né? Você ir pro Parque 10 era um passeio, né? E hoje você vai passear... É uma coisa muito interessante. Eu me recordo muito desse fato. Você ia esperar alguém chegar de viagem? Ah, sim. De avião? Uhum. Você esperava o avião sobrevoar a cidade para pegar o carro e ir para o aeroporto de Ponta Pelada. Porque ele dava uma volta sobre a cidade. Até ele dar essa volta, era o tempo suficiente para a gente chegar lá. Chegou aí na minha infância. Isso era muito interessante. Era muito interessante, assim. Minha avó morava na Rua Luiz Antoni, em frente à antiga Praça General Osório, que, gente, com todo respeito aos militares, mas a nossa praça, o nosso espaço público, onde chegava o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, o Festival Folclórico, onde tudo acontecia e eu assistia de camarote, foi totalmente... privatizado. Praticamente privatizado. Ele foi ocupado, né? Porque hoje um ginásio imenso cobriu a praça, né? E aquela praça era O parque aquático perdeu o jacaré soltando água. Pois é, aquele jacaré é uma das recordações mais lindas da minha infância. Mas eu me recordo que eu ficava ali naquela janela, assistindo tudo que passava. Duas janelas da minha vida que são inesquecíveis. A da casa da minha avó, em frente à Praça General Osório, e a da minha casa de infância, em frente à Praça do Congresso, né? Onde tudo acontecia e tudo eu assistia. Não precisava de tela, não precisava de Instagram, não precisava nada. A gente via ao vivo. Mas a minha avó, como europeia, como toda europeia raiz, ela sempre passava uma temporada na Espanha, né? E pra mim era um martírio essa temporada dela na Espanha. Não passava nunca, então eu ficava esperando o barulho do avião, e todo avião que passava, eu já me arrumava, me desesperava, perguntando se era o avião da minha avó. E me recordo que todo ano era a mesma coisa, a gente esperava o avião passar e corria pro aeroporto de Ponta Pelada, que inclusive, gente... Era um aeroporto belíssimo, com uma arquitetura art déco, né? Muito e bom. Que a gente conseguia ver os pousos e decolagens. E havia um restaurante do Mestre Pereira lá em cima, maravilhoso, né? Onde se tornava um ponto de encontro de todo mundo, né? Sim. Gente, olha, uma memória totalmente desbloqueada agora. Esse meu drama com o avião. Porque escutar um avião era um sopro de esperança de que a minha avó estaria chegando na Espanha. Com relação à Praça General Osório, que agora eu me recordei, salvo engano, na sua gestão, o senhor tentou devolver a função original de praça, não foi? Sim, sim. E aí, mas não foi possível. Me conta. Não foi possível. Nós fizemos um estudo e criamos vários polos para que restaurássemos, e depois esses polos seriam interligados, inclusive com uma linha de bonde, cujo projeto ficou pago, feito e pago pelo governo para ser implantado, e não foi implantado até hoje. Nós fizemos o Largo São Sebastião, depois a Praça do Congresso, a Praça Antônio Bittencourt, depois a Praça 5 de Setembro, que é a Praça da Saudade. O prefeito Serafim Corrêa, nós entregamos o projeto para ele, e ele revitalizou a praça. O Jefferson Pérez, à época vereador e depois senador, se empenhou muito para demolir o prédio que tinha sido construído na praça de frente para o Rio Negro Clube, para que a praça retomasse a sua integralidade. Existiam
dois entraves nessa cidade que ninguém se conformava, que era justamente esse bendito prédio na Praça da Saudade e o que hoje se transformou no Mirante, né, no atual Mirante. Eram prédios que acabavam com as mais belas vistas da cidade, né? E que não tinham nenhuma razão de estar onde estavam, né? Exato. E eu me lembro muito bem da comoção da sociedade manauara quando aquele prédio foi abaixo. Sim. Né? Nós estávamos lá, Serafim Corrêa, Jefferson Pérez e eu, assistindo e dando uma retada simbólica para ajudar a demolir aquele prédio. E depois fizemos a Praça dos Remédios para fazer essa interligação de uma praça com a outra e fazer uma revitalização de um roteiro na cidade. Isso implicaria em restauração das fachadas, calçada, meio-fio, a Eduardo Ribeiro com bonde descendo até o porto. Ai, que delícia. Para pegar o turista na porta do navio e levar para o Teatro Amazonas pelo meio da Eduardo Ribeiro, sem atrapalhar o trânsito nem nada. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem feito. E até aquele bonde que na sua gestão estava no Largo São Sebastião, ele foi retirado. Foi. Aquilo era uma forma de chamar a atenção do povo para o bonde e para a importância do bonde como transporte coletivo durante muitos anos. E a criançada E dá um charme, né? Você vai a São Francisco, quer andar de bonde. Você vai a Lisboa, quer andar de bonde. Então, por que não aqui? A cidade viveu e dependeu do bonde desde 1895. Até o governo Plínio Coelho. Foi a última tentativa de reabilitação do bonde, foi com o governador Plínio Coelho. Eu me recordo que houve até um espetáculo, Carnaval no Bonde. Sim, né? Carnaval no Bonde, feito pelo Loureiro e a Socorro Andrade. Me recordo, os meus filhos amavam aquele bonde, tem fotos deles pequenininhos. Aliás, eu sei fazer uma cronologia das obras suas pela idade dos meus filhos, pelo nascimento dos meus filhos. Mas isso vai ficar para depois do intervalo e a gente volta já já. Voltando aqui, falando da questão cronológica, eu me recordo que os primeiros passeios dos meus filhos foram justamente de charrete na Lago São Sebastião. O que não deu certo ali? Bom, primeiro, o tratamento dos cavalos é um tratamento muito especializado. Sim. Nós compramos os cavalos em São Paulo, fizemos um termo de cooperação com a Cavalaria de Manaus, da Polícia Militar, entregamos os cavalos para eles, restauramos, recuperamos o carro de transporte de cavalos. Recuperaram o calçamento para que os cavalos não se machucassem. Treinamos pessoas, fizemos a importação das charretes que vieram de Campos de Jordão e aplicamos durante um bom tempo aquilo. Mas implicava muito, era alto custo e a Polícia Militar não tinha recursos para manter os cavalos. Compreendi. E aí isso foi reduzindo a utilização da charrete e também o largo começou a ter outras funções, começou a ter uma dinâmica econômica maior. Você pensa no largo que era antes e pensa hoje, é inconcebível. Hoje ele está degradando. É preciso que se diga isso e que se chame a atenção da população. O largo está tendo um uso degradante. A proposta de atividade cultural no largo foi modificada e ela implica num outro tipo de uso. E esse outro tipo de uso está deteriorando o largo. E implica também outro tipo de conservação. Exatamente, que não vem tendo. Né? Era um lugar de convivência das famílias, de passeio com as crianças. Não era lugar de balada. Não era lugar de balada. E nem poderia ser lugar de balada, até porque essas baladas, elas repercutem nos cristais do Teatro Amazonas. Colocam em risco os lustres de cristal do teatro. Olha, gente, isso é uma
isso é uma observação importantíssima. Eu gostaria que o senhor repetisse, porque é muito importante que as pessoas tenham compreensão E tem uma disso. outra implicação, que as pessoas às vezes não observam. Na hora em que eu faço venda de comida ao ar livre, não é o restaurante que prepara a comida na sua cozinha e serve à mesa. Não. Mas as barraquinhas, as comidinhas, os salgadinhos, as bebidinhas, eu estou juntando formigas e baratas e ratos que vão para o Teatro Amazonas. E lixo, né? Vão para o Teatro Amazonas. E isso é de alto risco para a conservação do teatro. E não dá para brincarmos com um patrimônio desse nível. É possível fazer isso em outros lugares da cidade. Existem vários lugares que não põem o patrimônio mais importante em risco. Você pode usar, as pessoas têm direito de vender as suas guloseimas. Mas por que precisa vender ao redor do teatro? Sim, isso isso é a mais pura verdade. Você tem que trabalhar, inclusive, para conseguir que esses pequenos empreendedores se transformem em empreendedores que se instalem, que aluguem uma porta ao redor do teatro, como tem feito. A economia ao redor do teatro mudou completamente. Quantos restaurantes e quantos hotéis tem ali? A outra coisa que eu queria falar é com relação a isso. O quanto as baladas atrapalham a questão turística, né? Os turistas que vêm para cá, eles querem conhecer, mas também querem descansar. E querem usufruir. A praça, o largo, é o lugar para contemplação. Você sentar ali para contemplar, admirar, observar, estudar as nuances do Teatro Amazonas. Sair dali para um espetáculo de ópera, um espetáculo de música clássica, um espetáculo de jazz, um espetáculo de balé, uma sessão de cinema de alta qualidade, como nós fizemos com o Festival de Cinema. Sim. Então, isso é um diferencial. Me recordo da vinda do Delito Você Girana. conhece, eu sei que você conhece, a Piazza Navona. Pronto. Mas eu acho que a gente tem tantos outros exemplos. Por exemplo, ali aquela região do Iga, eu vejo... Me recorda muito Georgetown, né? Próximo a Washington, cidade universitária, onde todo aquele casario é preservado e onde ali circulam, né? Com livrarias, com cafés e tudo mais. Gradativamente aquilo vai ganhar esse perfil, eu penso. Eu espero. Aquela região portuária me recorda muito New Orleans, né? Eu acho que deveríamos ter um polo gastronômico ali, próximo, deveríamos ter... Gente, eu entendo a questão da economia do pequeno, mas eu compreendo também que a gente precisa delimitar os espaços para que você não estrague. E cada lugar tem a sua vocação natural. Exatamente. Você tem que impulsionar a vocação natural do lugar. A vocação natural do Largo São Sebastião não é a venda de bebidas de peso forte, né? Para as baladas que acabam acontecendo ali. Temos que evitar a distribuição de drogas. Cantores de música ao vivo que fazem shows altíssimos. Que vibram. E agora tem uma coisa interessante. Cada bar e restaurante tem a sua própria música. Então ninguém consegue entender a música de ninguém. Não, e os ritmos são completamente diferentes. Perfeitamente. Né? Agora, falando no Largo, né, que assim... Se eu tiver que escolher um lugar na minha cidade onde eu pudesse viver pro resto da minha vida, né? Se eu vivesse num único espaço sem direito a sair dele, seria com certeza o Largo São Sebastião, que mexe com toda a minha memória, mexe justamente com essa questão do contemplar as belezas e tudo mais. Mas hoje a gente tem uma realidade triste no seguinte, na questão das igrejas, né? Se a gente pensar que a igreja de São Sebastião, que era localizada no Largo, ou seja, que era a igreja mais segura para se frequentar, ela hoje está com problema no teto, ela está interditada, e aí a gente vê a nossa Praça da Matriz, né? Com questões de segurança que não são as ideais, né? E a gente tem como a nossa mais antiga matriz, né? Que é a Igreja dos Remédios. Acho que o pior lugar de Manaus,
hoje, talvez o mais perigoso, né? Que faz o contraste de talvez a igreja mais bela, a menor e mais bela, funcionando hoje, com a situação de rua mais triste, em frente ao outro. Não existiria nenhuma solução para essa população de rua, para que ela não ficasse destruindo as nossas praças? Nós fizemos isso no Largo e iniciamos isso na Praça dos Remédios. Quando nós reabilitamos a praça, restauramos a praça... Gente, desculpa só um minuto, lembrando que antes da restauração do Largo, eu não sei se vocês se recordam, mas o Largo São Sebastião, graças a Deus a maioria das pessoas não se recorda, era um lugar perigosíssimo. Era o centro dos xeracolas, para mulheres, né? Era o centro dos xeracolas. Era um estacionamento, né? Aquele espaço todo servia de estacionamento de carro. Eu me recordo que... E com alto risco de segurança. Eu me recordo que ao atravessar da Aliança Francesa, né, em direção à Praça do Congresso, enfim, ao atravessar o Largo, às vezes eu era, como é que diz? Cercada por menores infratores, que à época cheiravam cola naquele espaço. Ali era infestado de pombos, né? Que a gente sabe que transmite uma série de doenças, apesar de ser... E houve jeito, né? Houve. O que aconteceu ali? Nós cadastramos as pessoas que trabalhavam lá e todos eles passaram a ser trabalhadores de carteira assinada das empresas que foram contratadas para explorar a limpeza, a água, a coleta do lixo, que aquilo ali foi constituído como um condomínio, com responsabilidade da Secretaria de Cultura de gerir esse condomínio. Sim. Né? Eu me recordo de duas coisas muito interessantes a respeito disso que você está dizendo. Pouco antes de nós iniciarmos as obras do Largo São Sebastião, que teve um início de alguns prédios no governo amazonino, mas no Largo mesmo foi com o governador Eduardo Braga. Sim. Nós apressamos o início da obra por uma questão, uma notícia de jornal escandalosa. Um grupo grande de xeracolas invadiu a missa na igreja de São Sebastião, invadiu a igreja na hora da missa para assaltar as pessoas. E a partir daí nós começamos a agir com iluminação, cercamos, limpeza, mudamos o uso do largo e isso naturalmente saiu de lá. E essa é a grande preocupação que todas as mães, e eu me incluo nelas, que estão com filhos pretendendo casar, tem com relação aos casamentos, gente. Onde que você casa um filho, né? Insegurança. Insegurança. E depois dessa experiência, com o largo já funcionando no modelo que nós deixamos, que nós adotamos e que funcionou conosco muito bem, um dia, um outro jornal, numa notinha pequena, colocou o seguinte: o secretário Robério Braga precisa recomendar ao charreteiro do Largo São Sebastião que não jogue bagana de cigarro no chão. Ai, gente. Você vê qual foi a mudança. Antes foi o escândalo de xeracola invadindo a missa na igreja São Sebastião para assaltar as pessoas. Depois do largo funcionando, a preocupação era uma bagana de cigarro. Gente, é espetacular isso. É espetacular. Eu sempre usava isso como exemplo nas palestras que eu fazia, inclusive para os funcionários da secretaria, para mostrar a importância do trabalho que cada um realizava ali. Era uma equipe idealista, jovem, determinada, audaciosa, corajosa. Não tinha dia, não tinha hora para trabalhar, topava qualquer parada, fazia tudo com amor. Todo mundo se mobilizava, por exemplo, para o concerto de Natal, para o Glorioso, por exemplo. Era um espetáculo descomunal. Só um minuto. O grande trauma da minha vida será confessado aqui. Agora, eu nunca consegui assistir ao espetáculo de Natal. E eu vou falar uma coisa. Isso faz parte da minha lista do que fazer antes de morrer. Porque, assim, eu sempre sonhei em assistir aquele espetáculo de Natal com os meus filhos. Eu acho que eu não me recordo de outro lugar que eu tenha ido. Dizem que talvez Gramado. Eu nunca passei o Natal em Gramado. Talvez a proposta de Gramado é completamente diferente. Mas se equipare a beleza. Eu sei que é completamente diferente. Não tem o teatro.
Essa é a mágica. Não tem o poder mágico, a energia da presença do Teatro Amazonas. E nem tem um espetáculo artisticamente bem concebido, com grupos profissionais de altíssima qualidade, como nós tínhamos e temos. Pois é. E eu nunca fui convidada a assistir esse espetáculo. Mas eram 100 mil pessoas ao redor do teatro. Eu vou conseguir um vídeo para você assistir. O vídeo eu já vi. Eu sempre vi a transmissão através da nossa antiga TV Cultura, atualmente Encontro das Águas, isso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que toda criança, né, sempre sonhou em assistir esse espetáculo. Era maravilhoso. E as crianças que participavam, tocando violino, cantando, dançando, elas têm uma recordação única na vida. Um dia desse eu encontrei no elevador do prédio, onde eu trabalho, um cidadão, 3 pessoas, uma senhora e 2 rapazes. Um olhou para mim e disse: o senhor era o secretário de Cultura, não era? Eu disse: era. Disse: olha, eu toco flauta, eu estudei flauta no Cláudio Santoro. Olha. Mas eu disse: tu continuas tocando? Ele disse: continuo, mas hoje eu sou médico, mas toco flauta. Gente, infelizmente não temos mais tempo, mas a gente segue nessa conversa aqui. Enquanto ele não me der tchau, menina, eu vou me embora. Eu tenho outro compromisso agora, às 21 horas. Não tem não. Não dá mais. Vamos marcar outro dia. O senhor volta? Volto, com muito prazer. Então, olha, gente... Mas é que eu tenho um compromisso agora às 21 horas. Agradeço a audiência de vocês. Agradeço demais a presença do Dr. Robério, que me deu perdido, como vocês falam, por longos anos, mas que hoje... Mas não foi por vontade, foi imperiosa necessidade que me atraía para outras atividades. Embora gripado, está presente aqui, e agradeço a presença de vocês aí em frente às câmeras. E olha, ele já está convidadíssimo para um próximo, e tenham certeza que eu vou cobrar. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo programa. Um abraço grande, um abraço a todos os telespectadores.